Oi, pessoal, tudo bem? Sou Thaís Aires, advogada e sócia da Oriente Precatórios, e hoje estamos recebendo aqui o Dr. Matheus Frazão, do escritório Frazão e Freitas Advogados Associados. Estamos aqui diretamente de Boa Vista, Roraima. O doutor está atuando aí diretamente com os credores. Quais são as principais dúvidas? Como funciona o seu trabalho aqui do escritório, assessoria jurídica? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o nosso escritório ele está atuando nessa área aí há aproximadamente 6 anos, né? Nessa área de RPVs e precatórios. Primeiramente, a gente começou atuando aqui só no estado de Roraima, né? Mas através aí da nossa parceria nós estamos expandindo o nosso trabalho, né? Para outros estados. A gente atua tanto com RPVs, precatórios, isenção de imposto de renda, direito previdenciário, tudo que envolve essa parte aí de futuramente, né? Que vai se tornar uma RPV, um precatório, né? A gente tá atuando nessa parte, né? E quais são as principais dúvidas aí, quem tem interesse em fazer a sessão de crédito? Então, geralmente, né, o pessoal, eles têm muita dúvida com relação ao prazo, o prazo do procedimento da sessão, né? Geralmente eles querem saber em quantos dias que o dinheiro vai estar na conta, né? Eles têm muitas dúvidas com relação a documentos também, porque geralmente quem tem um precatório para receber uma RPV são pessoas de idade, né, que já esperaram um processo bem longo. Muitas vezes eles estão ali precisando do dinheiro, né, e então eles têm dúvidas com relação ao prazo e essa parte de documentos, né, do que precisa. A questão de débitos, né, se tiver algum tipo de dívida na fazenda pública, né, se isso aí interfere na cessão do crédito, né, então essas são as maiores dúvidas mesmo do pessoal. Sim, em relação ao prazo, quem está aí nos assistindo, é importante esclarecer que o prazo, depois que você assina a escritura, a gente pede um prazo, depois que entregou a documentação, de 7 a 10 dias úteis. A gente marca a sessão de crédito, antes disso não assina nada. É uma das Uhum. principais dúvidas. Eu preciso assinar agora alguma coisa? Não. Manda a documentação, a gente vai fazer uma análise jurídica do processo, da solvência, se tem algum débito. Se tiver débito, o escritório de vocês resolve, né? Tira aí todos os DARFs, todas as pendências jurídicas, então o credor não tem nenhum tipo de trabalho em relação a isso. A gente agenda, no dia do agendamento, recebe no mesmo dia, então não vai pagar até o final do mês, que muitos ficam com essa dúvida, né? Vou receber quando? É no dia que assinou, recebeu. Sem mágica, né? Outra coisa, assessoria jurídica é importante. Importante você não cair em golpes nem em cláusulas abusivas, porque acontece. Principalmente vocês que são idosos, que não têm formação em direito. É importante ouvir aqui o escritório do Dr. Matheus, ou ir através da sua associação, um advogado da sua confiança. É importante ver o contrato, não assinar sem saber o que está assinando. Eu falo isso para todo mundo. A gente manda a escritura, é importante a gente mandar a escritura um dia antes, para esclarecer todas as dúvidas. Porque muitas empresas mandam ali na hora falar, assina aqui que você já recebe. Depois não sabe o que está assinando. Eu vejo muitas escrituras, muitos contratos particulares que você assume total responsabilidade. Ainda continua ali como se fosse um avalista ali do processo, né? Então, Uhum. a pessoa que tem interesse em vender quer se livrar daquilo, né? Não quer mais continuar ali no processo, quer receber e quer ir viajar, cuidar da família, gastar o dinheiro. Resumindo, é isso. E quer finalizar ali, porque o processo é muito sofrido. Você que está ali há mais de 10 anos com o processo judicial, é muito sofrido. A Oriente Precatórios, a gente tenta ao máximo entender o credor e levar conhecimento e dinheiro também, liquidez. Mas tentar entrar na história do credor para ajudar de alguma forma. E justamente para acabar com esse sofrimento processual, porque muitos têm esse sentimento. Outros não quer esperar, e a gente super respeita. Aqui não é uma obrigação você vender seu precatório, aqui é uma possibilidade. É possível você vender seu precatório, mas com segurança jurídica. Então, é muito importante os credores ter essa assessoria jurídica, inclusive que o seu escritório dá, para ali na frente não ter nenhuma dor de cabeça. Principalmente que a gente está falando de governo federal, né? Governo federal é uma incerteza. No governo Bolsonaro, teve um atraso significativo, que depois o STF julgou inconstitucional,
Mas o governo Lula vai ter eleições, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é importante essa assessoria jurídica, porque se do dia para a noite eles não forem pagar os precatórios e você assinou uma escritura ou um contrato que se responsabiliza pelo não pagamento, então é importante. Não estou aqui para falar mal de nenhuma empresa, mas é importante ter um advogado, uma empresa séria que dá todo esse suporte jurídico e também de forma presencial. Isso aqui, ó, olho no olho, porque se você pesquisar na internet golpes de precatórios, o próprio tribunal. Hoje existe quadrilhas especializadas com golpes de precatórios. Então, é importante saber com quem está negociando para não ter nenhum surpresa, porque da mesma forma que existe golpe de contratos bancários, fraudes, clonagens, no mercado de precatórios também existe, e aquelas promessas surreais de valores que não existem, é bom você ficar de olho, porque pode ser um golpe. Doutor Matheus, eu aqui andando na cidade de Boa Vista, eu percebi que o doutor é referência aí, junto com o doutor Gabriel, na parte previdenciária, né, na parte tributária aí, de imposto de renda, precatórios. Me fala um pouquinho da sua atuação. Então, doutora, nosso escritório, né, ele está atuando nessa área aí há aproximadamente 6 anos, né, nessa área de RPVs e precatórios. A gente atua tanto na área do direito previdenciário, né, quanto na área do direito tributário. A gente também atua em indenizações contra o Estado, né, ações de indenização contra o Estado. A gente também atua no direito de família, atua também no direito do consumidor. Mas hoje o nosso principal foco mesmo são os precatórios e as RPVs. E, a princípio, o nosso escritório ele estava atuando nessa parte só aqui mesmo no estado de Roraima, né? Mas aí, através da nossa parceria, né, a gente está expandindo a nossa atuação, né, juntamente com a Oriente Precatórios. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, doutor Matheus, é que tá surgindo uma demanda muito grande das pensionistas, né? Principalmente quem, ao longo do processo, tem um direito e acaba falecendo. Como que funciona aí? Como que vocês atuam para fazer a transferência para os herdeiros? Porque acho que não são Uhum. todos os casos, mas tem Sim, tem sim. um público muito grande em relação a isso, que é importante falar do procedimento, como vocês atuam, para quem está nos ouvindo aí, que é uma dúvida constante. Certo. Então, isso aí acontece muito, né? Porque o processo que leva, né, à expedição de um precatório de uma RPV, geralmente ele é bem demorado. Então, acontece do titular do crédito, o beneficiário, falecer no curso do processo, né? E muita gente tem dúvida de como é que funciona para receber um precatório ou um crédito de uma pessoa que faleceu, né? Então, o procedimento, a princípio, né, tem que ser aberto o inventário, né? Esse inventário ele pode ser feito tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial, porque assim, esse crédito ou esse precatório ele constitui um bem do espólio, né, que precisa ser dividido ali entre a meeira, né, e os herdeiros. Então, precisa a princípio ser aberto um processo de inventário, né? Depois que é feita a partilha desse crédito e é expedido o formal de partilha, a gente apresenta esse formal de partilha no processo de execução, né? Pede a habilitação dos herdeiros ou da inventariante, e aí para esse crédito poder estar sendo expedido em nome do espólio do falecido e posteriormente está sendo partilhado ali nos autos do inventário entre os herdeiros e a meeira, né? A princípio é esse o procedimento. Tem também, existe a possibilidade ali, se o crédito já está depositado, né? Se o crédito ali, se o precatório já foi expedido e ele já está depositado, né? Existe a possibilidade também dos herdeiros estarem pedindo uma expedição de um alvará. E aí, em alguns casos, é dispensável esse procedimento de inventário, né, e a gente consegue estar fazendo somente com a expedição dos alvarás diretamente em nome dos herdeiros, mas são casos específicos, né. Regra geral, tem que se abrir o inventário para poder estar fazendo a partilha. Sim, e é muito importante falar sobre isso, sobre os herdeiros, porque quando se tem um crédito judicial e não fez a partilha, igual o doutor mencionou, é importante pedir um alvará judicial, que é um, quando fala alvará ou inventário, muitos acreditam que é um procedimento burocrático, longo,
mas feito com uma assessoria especializada é muito, muito rápido. Então, às vezes nem precisa a partilha, o inventário ser finalizado, só entrar com pedido, né? Pedindo autorização do juízo, autorizando ali a negociação, porque a Oriente ela só consegue adquirir o crédito após a partilha ou a autorização judicial. Fiquei sabendo que Roraima o procedimento é muito rápido, né? Diferente de alguns estados, mas muito célere. Então, pede autorização judicial e a gente consegue negociar. E paga diretamente ali se já tiver feita a partilha, para os herdeiros. Uma outra dúvida que é recorrente. Eu tô com uma herdeira que só tem 50% do titular. Se já tiver feito a partilha, eu consigo adquirir só a parte dos 50% e a outra parte não quer negociar. Então, tudo bem, espera pelo governo e a gente negocia só o herdeiro que tem interesse. Então, acho que é importante, né, ter essa assessoria jurídica do seu escritório para fazer ali todo o procedimento, né, de inventário, de partilha, porque o inventário em si é muito desgastante. Tem o ITCMD, tem as custas, né? Às vezes você tem que sair vendendo bens ali, dilapidando o patrimônio para pagar advogado, para pagar toda a despesa ali processual e você perde dinheiro. Então, é importante fazer isso daí. E outra situação também é o planejamento sucessório, que é importante. Então, se você está ali perto, que acha. Assim, eu sempre indico fazer o planejamento sucessório antes. Mas se não já tiver feito uma hold, um planejamento sucessório, ou uma estrutura de blindagem patrimonial, é procurar ali um advogado especialista, que é o seu escritório, que eu recomendo aqui em Roraima, para que seja feito todo esse trabalho. Certo. Doutora, a gente conversando aqui, eu lembrei de um detalhe, né, que aqui no nosso estado, né, em Roraima, e no Amapá e em Rondônia, né, eles têm um diferencial que a gente tem os servidores aqui chamados servidores dos ex-territórios, né, Uhum. então é um detalhe importante que a gente precisa esclarecer aqui, né, que no caso os servidores dos ex-territórios, né, são aqueles que já possuíam vínculo com o estado, com o ex-território de Roraima, né, antes da sua transformação em estado. E aí no caso desses servidores, né, eles prestam serviço para o estado, porém eles são remunerados pela União, né, então aqui no nosso estado a gente tem esse diferencial porque a gente tem muitos servidores dessa área. Ainda são equiparados, né? Isso. Então, assim, eles têm bastante precatórios federais para receber, né? Eu acredito que esse é o motivo pelo qual você esteja aqui no nosso estado, né? E no Amapá e em Rondônia também, né? Sim. Os servidores dos ex-territórios aqui, estado de Roraima, Amapá e Rondônia, eles têm alguns créditos para receber auxílio moradia. Agora, esse ano teve o reajuste salarial, que foi uma grande conquista aí para a categoria. É uma luta aí há mais de 10 anos que eu vi no processo. Teve um acordo, né, com a União, que teve ali abrir mão de uma parte, mas foi um acordo muito bom, porque põe fim o processo judicial. É importante, porque por mais que tenha ali o acordo, o mais importante é que a maioria estão na reserva, Uhum. então o tempo está passando. É importante fazer o acordo, no meu ponto de vista, do que continuar anos aí com o processo judicial. E nós estamos aqui dando total apoio para essa categoria. Total apoio, junto aí com o seu escritório, para estar atuando nessa área, adquirindo os créditos que representam essa categoria e estamos negociando. Começamos aí com vários servidores, a gente teve aí o impacto da PEC, né, que parcelou os precatórios. Entendemos ali qual que seria o impacto e agora a gente está fazendo um reajuste e voltamos com tudo. A Oriente Precatórios está aí voltando com tudo, com força total para atender todos os credores, para atender para quem quer vender seu crédito e com segurança, com toda a assessoria jurídica aí do escritório Freitas
Frazão e Freitas Advogados Associados. Então, estamos aí à disposição. Eu quero voltar aqui sempre para estar atendendo, porque esses credores não é só a parte comercial, mas eu me identifiquei muito. Eu gosto de estar aqui no atendimento ao público, né? E tá dando toda a assessoria jurídica, atendendo da melhor forma possível e resolvendo problemas. Então, eu fui muito bem acolhida, é um privilégio. A Oriente Precatório já atua em diversas categorias: procuradoria, auditor fiscal, federal, servidores públicos, federais, professores. Então, a gente atua em diversas categorias: policial civil, policial rodoviário federal, tem ali o reajuste 28, mas os policiais militares entrou assim de uma forma muito importante aí na vida da Oriente, e hoje a gente parou a empresa realmente para atender essa categoria e dar todo o suporte necessário. E se você que está nos assistindo tem alguma dúvida e tem interesse em negociar o seu precatório ou direito creditório, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o nosso contato da Oriente Precatórios e também o escritório do Dr. Matheus Frazão aí, Frazão e Freitas Advogados Associados. Curte aqui, comenta e envie para algum conhecido, algum amigo que tem precatório ou direito creditório, que esse vídeo pode ajudar ele.